Falar do Botafogo, que venceu de virada o Bragantino, com grande atuação e 2 gols de Eduardo. Tiquinho também, mais uma grande atuação. O Botafogo... E quem mais jogou bem? O goleiro John, Paredjon, como... Quem foi que falou Paredjon? Foi você? É a torcida. A torcida do Fogão? A torcida do Botafogo, que você tivesse esquecido. Boa atuação de John, de Tiquinho, de Eduardo e Arthur Jorge. Ninguém, jamais. Fala depois do jogo. Quase que o John entregou no primeiro tempo uma saída errada ali. Mas o Bastos salvou ali. É, o zagueirão. Quem foi que salvou? O Bastos. Foi o Bastos. Um dos melhores zagueiros do campeonato. De Angola para o mundo? De Angola para o mundo. De Angola para o mundo. Arthur Jorge falando depois da vitória. Gostávamos de estar sempre em vantagem em cada um dos jogos. Sabemos que isso não é possível porque do outro lado está também uma equipa que procura vencer. Tivemos a capacidade, é verdade, de manter a serenidade após termos sofrido um golo muito cedo, creio que aos 10 minutos do início do jogo. Tínhamos mais 80 para buscar o resultado e foi nesse sentido que a equipa manteve a serenidade, a tranquilidade, mas também a ambição de poder ir em busca desse resultado que acabamos por conquistar e que estamos muito satisfeitos por isso. E, de facto, tivemos também na frente 2 homens importantes para nós, 2 jogadores como o Carlos Eduardo e o Tiquinho, que são 2 jogadores de muito talento individual e que hoje ao serviço desse coletivo, sendo que o destaque, naturalmente, o Carlos Eduardo, que faz os 2 golos e que acaba por ter um jogo pleno, diria eu, naquilo que foi o que lhe pedimos hoje para fazer durante o tempo que esteve em campo. Fogão de tanta gente. O fogão de Didi, de Zagallo, de Amarildo. Agora é Eduardo e Tiquinho. Do Galindinho. Galindinho do Engenho de Dentro. Fogão de Sérgio Manuel, campeão brasileiro 95. Verdade. De Túlio Maravilha, de Gotardo. Olha aí, Eduardo e Tiquinho contra o Bragantino. 2 gols de Eduardo em 3 finalizações. 3 ações na área rival. Tiquinho, 2 assistências, 2 chances criadas, 9 duelos vencidos, 3 faltas sofridas. A dupla lembrou ontem o primeiro turno histórico espetacular do Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ou não? Sim, e uma vitória que tem que ser muito valorizada, Abel. O Arthur Jorge tem razão quando ele fala da dificuldade de enfrentar o Red Bull Bragantino. O gol do Evangelista muda completamente o rumo do jogo. E o Botafogo tem dificuldade para voltar para o jogo depois que sai atrás, né? O Botafogo teve a bola, mas tinha muita dificuldade de conseguir finalizar, em chegar à área do Bragantino, até ofereceu alguns espaços para o Bragantino tentar um contra-ataque. Aí o Eduardo faz esse gol, né? Que é um gol de qualidade, um gol que o Tiquinho participa muito bem. E essa é uma grande notícia do Botafogo ontem, além da vitória, que foi muito importante, né? A dupla Tiquinho e Eduardo. O Botafogo não foi bem contra o Criciúma no final de semana. Não conseguiu jogar em Criciúma, muito mérito do Criciúma também. E ontem dava a impressão, depois que sai atrás, que teria mais dificuldade, que não conseguiria talvez um empate no primeiro tempo. Consegue, né? E aí teve o lance que vocês destacavam também, que o Bragantino perde a chance. E o Eduardo, uma grande notícia ontem, Tiquinho também, para o Botafogo, os 2 nesse nível, sem dúvida, ajudam demais. Destacamos agora há pouco o elenco do Bahia. Não tem como não destacar esse elenco do Botafogo. Esse elenco é bom. Com desfalques importantes, aí vão lá Eduardo e Tiquinho, reaparecem jogando bem e decidem. Ó, essa daí, ó. O goleiro. Ó, o goleiro tá muito bem. Quem que tava ali? Era o Elinho? Não, não era Elinho, não. Não era Elinho? Vitinho? Esse chute é do Vitinho. Esse chute é do Vitinho. Aquele ali me passou agora. Fale da vitória do Fogão, Eugênio Leal. É uma vitória de um jogo muito difícil, muito disputado, né? Esse nosso goleiro aí, vai pra próxima, Eugênio, muito. Não, vai pra próxima, você vai ver uma grande defesa dele. Olha que espetáculo de defesa, com a mão direita. Aliás, eu tenho a informação... Como diria o saudoso Silvio Luiz, no rodapé ele foi pegar essa daí. Tenho a informação, Abel, você gosta de saber das notas, que a nota dele foi alta, hein? É mesmo? Informações privilegiadas já? A gente apura, né? Nem acabou a rodada, a gente apura. Nota já? A nota dele foi alta. Deixa eu fazer uma pergunta. Matheus Donelli jogou vôlei ontem? Eu não sei, mas a nota Léo dele... Jardim jogou vôlei? A nota dele foi alta, hein? Quem jogou muito ontem, o goleiro que pegou muito foi o Rossi. Daqui a pouco eu já falo sobre isso. Tá, mas levou 2 gols. Mas levou 2 gols, mas pegou muito. O goleirão, ó. O jogo contra o Bragantino é sempre um jogo de muita intensidade, né? O Bragantino é um time com muita pegada. Teve até um pouquinho mais de posse de bola do que o Botafogo, jogando fora de casa. Mas o Botafogo conseguiu, né? Diante dos desfalques. Cadê o Luiz Henrique, né? Como é que se chama o Luiz Henrique? Não, é o Luiz Henrique, é o Júnior. Desculpa. Júnior Furacão Júnior Santos. Júnior Júnior Santos do quê? Júnior Furacão Santos. Furacão Santos, tem um apelido dele. Ontem
os dois deram conta do recado. Foi. Né? O Júnior Santos tem sido o grande nome do Botafogo na temporada, mas ontem a gente sentiu aquela nostalgia, aquele déjà vu. Que é isso? Do ano passado, Prat. Tipo, um vale a pena ver de novo? Não foi? Entendi. Porque eram jogadores que estavam há algum tempo ali ou contundidos ou com problemas pessoais e tal, não estavam embalados nessa temporada. E diante da necessidade do momento, o Arthur Jorge recorreu à dupla que ano passado conduziu o ataque do Botafogo, né? Naquele primeiro turno histórico sob o comando do Luiz Castro. Eles eram, né, o centroavante e o segundo homem ali, que alguns chamam de ponta de lança, no caso o Eduardo. E ontem eles conseguiram reeditar aquela dupla que funcionou muito bem ano passado, por isso o déjà vu. Arco e flecha. Não chega a ser um arco e flecha, não mais ali uma combinação de passes curtos, né, de pivô. É uma coisa que eu tenho falado outro dia, cobrei isso na seleção, né? O centroavante que faz o pivô, Abel, como é importante, né? O centroavante que está ali, que prepara a jogada para quem vem de trás, que segura os zagueiros. Deu corte essa seleção, eu vi. Deu. Então, o Tiquinho, ele fez isso ontem. Ele não faz só isso, é um jogador que sabe sair da área, também se movimentar, mas ontem ele foi muito importante para abrir a possibilidade das finalizações perfeitas, as duas. Os dois gols foram muito bonitos. A finalização é muito bonita do Eduardo, né? Aliás, a nota do Eduardo foi maior do que a do John, hein? Mas você tá sabendo de tudo já, mas tem rodada, não acabou a rodada ainda. Você agora Que é isso daí? Puro na fonte. detetive do Bola de Pensei Prata que fosse o agora? Ricardinho Apuro na coordenador. Mas olha aqui, É você. tô certo ou tô errado, Don? É verdade. Não revela a fonte, mas eu confirmo. Só gostaria de lembrá-los que assim como o Palmeiras, que vai receber... Olha esse chute, Abel, olha esse chute. Golaço. Vai receber Felipe Jonathan, Dudu aos poucos está voltando, o lateral direito argentino... Giai. O Fogão também terá reforços, hein? Almada. Igor Jesus, Almada, Alan... O Fogão também terá reforços e eu gostaria Isso significa o quê, Abel? Que o segundo turno será o quê? Uma delícia. E também a Libertadores, oitavas de final, vai ser uma delícia. Assistir. Não torce pra nenhum dos dois, vai ser assistir Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, aqui nos canais ESPN e no Disney Plus. Mas o Bahia é que merece uma menção honrosa, uma atenção especial. Nesse momento, é no saldo de gols, ó. A diferença. 2 gols separam Flamengo e Bahia na liderança. O Flamengo e a se tropa manteve... ali com 7 vitórias, né? Os 4. Isso aí. Todo mundo com saldo de gols próximo. Flamengo, Bahia e Botafogo. E com o mesmo número de gols marcados. E o Cruzeirão pode embalar ali, hein? E quem pode embalar? Né? O Cruzeiro tem um jogo a menos. O Cruzeiro tem um jogo a menos também, gente. Um jogo a menos. E o pelotão ontem vendo o jogo? Jesus amado, hein? E o Matheus Pereira. A tropa de elite vendo o jogo. Eu avisei, hein? Cruzeiro, Atlético Paranaense, Bragantino, International, Atlético Mineiro e Fortaleza fecham a primeira. O Cruzeiro não muda de posição, né, com esse jogo a menos. Mesmo que ele vença... Não, mas embola. Embola. E os pontos ali, né? Não, aproxima. Ele fica 3 do líder se ele ganhar, né? Bom, vimos ali, né, de todo mundo lá de cima, aliás, de todo mundo lá de cima, teve o Bahia também entrando e o Cruzeiro colando, né, mas de quem a gente falava com mais frequência na briga pelo título, estamos só na 12ª rodada, só o Botafogo venceu. O Botafogo venceu então, e aí com isso colou lá em cima, venceu e venceu bem, venceu de virada o Bragantino, mas eu vou repetir a observação que já fiz outras, repita. Cansado no final, hein, o Bragantino nos últimos 10 minutos podia fazer uns 2 gols. Perdeu o gol à beça no final do jogo. O Botafogo vem dando sinais de cansaço. É que ontem ganhou, né? E aí perde um pouco de força esse discurso. Mas que vem apresentando sinais de cansaço por causa desse estilo de jogo que a gente ama, vem. Vem. Mas também é outro que no segundo semestre promete vir mais forte ainda, né? Sim, tem questão de lesões, de um elenco menor do que precisaria para estar brigando lá em cima. Isso vai ser resolvido e vai ser bem resolvido na janela, tá? Vai ser... O Botafogo talvez tenha a melhor janela aí para aproveitar do Brasil. E o técnico consegue mudar o time. Ó, o técnico já jogou 4 atacantes com 2 jogadores pelo lado do campo. Aí não tem mais como fazer essa escalação, porque você tem diversos desfalques na posição.
ele vai para 2 por dentro. Esses 2 por dentro voltam a funcionar como funcionaram no ano passado. Ontem, Eduardo e Tiquinho fizeram... Os dois jogaram muito bem, Eduardo fez os 2 gols, os 2 passes do Tiquinho. E o técnico vai usando diversas alternativas, mantém o time ofensivo, faz com que o time saia de situações difíceis. Sair atrás do Bragantino 1-0 é uma situação muito difícil pelo que o Bragantino joga, pelo que o Bragantino apresenta no campeonato, pela maneira de jogar do Bragantino, e o Botafogo saiu. Então, o Botafogo vai... o ano passado, o Botafogo foi o líder da competição, mas é difícil dizer que brigou pelo título. A gente fala muito mais em entregou o título, né? Uhum. Mas se você misturar ali os jogos do primeiro turno com o do segundo turno, um Botafogo que tem uma campanha boa. Excelente. Né? Que chega até as últimas rodadas na disputa do título, entregando, mas na disputa do título. É porque a sequência que é ruim, né? Mas se a gente exatamente diluísse ali essa fase final, não ia ser tão impactante na análise. O né? Botafogo vai chegar brigando pelo título de novo. Vou Talvez contar em pra condições você. diferentes. Luiz Teixeira. Alain Marlon Freitas, Almada tem reunião hoje para fechar, em contexto o Almada. Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho. Esse pode ser o Botafogo lá na frente, hein? Não, era o ponto que eu ia tocar, porque o Alfredo falou que o Arthur Jorge monta vários esquemas e está conseguindo colocar o time de outras formas dentro de campo. Ontem ele começa no papel no 4-2-3-1, mas só Marlon Freitas e Danilo que tinham as posições fixas, né? Porque Eduardo, Tietê e Luiz Henrique, eles fazem mais de uma função ali. O Tietê sempre foi um polivalente. O Tietê foi 10 com o Diniz, foi lateral direito no São Paulo, já jogou em outras posições no Palmeiras. Enfim, no Audax ele fazia muitas funções ali no meio de campo, não só uma função mais aberto. O Eduardo já jogou de 9, ontem ele enganava a marcação trocando de posição com o Tiquinho. Então é um time que consegue mudar o estilo de jogo sem mudar as peças na escalação inicial. E isso confunde o adversário, obviamente que desgasta também o time, tanto que no segundo tempo, como você citou, o Bragantino teve oportunidades e o John foi muito bem ontem mais uma vez. Então é um time que, acho que até cicatrizado das feridas do ano passado, pode fazer muito mais do que fez em 2023. Então, com esses reforços ainda que podem chegar, o Almada eu acho que é um jogador que anima muito o torcedor do Botafogo e não à toa, é um time que vai se brigar pela parte de cima da tabela. Destaque no GE. Globo. O Textor terá reunião nessa quinta para fechar contratação de Almada pelo Botafogo. O meia argentino, aceitou salário e proposta do Alvinegro, mas falta o ok do Atlanta United. Ele que atua no futebol dos Estados Unidos. E é mais um que pode pintar, e eu vejo muita gente com essa preocupação, mas vai tratar como satélite e tudo mais. É mais um que pode pintar por causa da possibilidade de ir para a Europa através do Botafogo. Ganha também o Botafogo, hein?